Fala pessoal, beleza? Essa aula então, dando continuidade às nossas configurações de render, a gente vai ver a aba do GI, que é onde a gente vai definir a parte de iluminação global e vai ter uma influência muito grande na qualidade da imagem, em tempo de render, em detalhes, né, da nossa imagem. Então essa é uma parte bastante importante, tanto quanto a parte do V-Ray que a gente mexeu, onde a gente trabalha bastante também essa parte de definição de qualidade, do estilo da imagem, né, coloração, esse tipo de coisa. Então a primeira coisa, a gente tem aqui o Enable GI, né, Enable, ligar a iluminação global, e aí a gente vai ter dois motores, né, o primário e o secundário. O primário, para vocês entenderem certinho o que seria, imagina essa luz que está vindo da direita. Então, esse primeiro rebatimento aqui, né, a luz chegando ao primeiro contato, seria o Primary Engine. Depois que ela vem aqui, ela vai sofrer vários rebatimentos na cena, né? Ela vai bater, por exemplo, nessa parte do teapot, vai rebater para cá, ela vai bater no piso, vai rebater para cima. Então, em todas as superfícies, ela vai bater e vai rebater. Então, esses rebatimentos de luz que a gente tem são o Secondary Engine, que aqui está como Light Cache. Então, a gente está agora com Brute Force e Light Cache. A gente tem as seguintes opções: Irradiance Map, Photon Map, Brute Force e Light Cache. O Photon Map, esquece que não é utilizado, tá? A gente vai ter no Primary Engine, a gente vai ter duas opções para se utilizar, ou o Brute Force ou o Irradiance Map. Em 90% dos casos, né, a dupla que é utilizada é Irradiance Map no Primary Engine e no Secondary Engine Light Cache. É um render onde a gente vai conseguir um acabamento da imagem bacana, e a gente vai ter um tempo de render muito melhor do que utilizando o Brute Force, já que o Brute Force ele é um cálculo mais robusto, né, dessa parte da iluminação global. Ele vai calcular sample por sample, subdivs por subdivs. Já o Irradiance Map ele vai fazer uma aproximação dos pixels e vai fazer esse cálculo. Então a gente tem um cálculo mais superficial, vamos dizer, né, do que o Brute Force, porém a gente tem um tempo de render muito melhor e a gente consegue ter uma qualidade muito boa. Então, o que eu indico para vocês é trabalhar Irradiance Map Light Cache e fazer testes, né, com o Brute Force, onde a gente vai ter o acabamento, assim, os detalhes vão saltar um pouco mais à vista, tá? Eu vou deixar por enquanto com o Brute Force para a gente ver as configurações dele, depois eu mudo o Irradiance Map. E no Secondary Engine sempre a gente usa o Light Cache. Uma dica que eu dou, que eu costumo utilizar aqui nessa parte, para gerar um pouco mais de contraste na minha cena, é diminuir um pouco o multiplier do Secondary Engine, para que a gente tenha um rebatimento um pouquinho mais suave. Então, o que acontece? Eu costumo deixar aqui 0,9, 0,95. Vamos dar um render aqui para ver. Com isso, eu vou agregando um pouquinho mais de contraste na minha cena. Né? As pessoas que não estão acostumadas a fazer o render, por exemplo, no Linear Workflow, igual a gente está trabalhando, com o Linear Multiply, com o Gamma 2.2, tendem a sentir a imagem mais lavada, né? Então, isso daqui é uma das coisas que eu faço para diminuir um pouco a intensidade do rebatimento e deixar a minha imagem com um pouco mais de contraste. Então, isso eu sempre deixo 0,9, e aí eu consigo melhorar um pouquinho essa parte. Ok, então vamos ver. Nessa primeira parte ainda aqui do Global Illumination, a gente tem valores aqui que eu nunca mexo, tá? Que é a saturação, contraste e a base de contraste.
Esses valores a gente vai... Vamos fazer uma região aqui, por exemplo, para ir mais rápido. Então, tipo, aqui a gente trabalha o contraste da cena. Por exemplo, 0,3. Eu não gosto de trabalhar essas coisas aqui, porque eu prefiro trabalhar isso na pós, né? Ao invés disso. Observa que ele tira, né? Dá pra ver bem aqui, ele tira bem o contraste da cena. Ao passo que se eu colocar 2, ele vai adicionar mais contraste na cena. A base do contraste é saturação. Então, são valores que vocês podem fazer testes, né, se for o caso, para trabalhar isso daqui, mas eu acredito que o valor de 1 e 1 e 0,5 seja o ideal mesmo, para depois a gente só trabalhar mesmo essa parte de saturação, contraste no Photoshop, onde a gente tem um controle melhor da cena, né? A gente pode criar as máscaras, pode trabalhar isolado objetos, pode trabalhar áreas isoladas e assim por diante. Então, minha recomendação é que mantenha os padrões. Ambient Occlusion, isso daqui ele vai reforçar as superfícies de contato, né? Onde tem contato de um objeto com o outro. Então, a gente tem uma maneira de criar um elemento, né, um elemento para trabalhar lá no Photoshop, que é a melhor opção. E a gente tem ele integrado aqui no Global Illumination. Então, por exemplo, eu vou dar o render aqui, só nessa parte. A gente vai observar que ele vai reforçar um pouquinho o contato aqui. Tem que tomar um certo cuidado com isso, principalmente porque as pessoas acabam exagerando nesses valores. E aí o que acontece? As quinas de parede, isso daí vocês já devem ter visto muito, imagens com as quinas de parede super forçadas, né? Fica praticamente aquela linha preta na quina da parede. Então isso não é legal, tá? Isso daí não existe na realidade, as quinas das paredes não ficam pretas, tá? Elas podem gerar uma certa sombrinha, alguma coisa assim, mas não chega a ficar preta. Eu não sei se aqui eu consigo forçar muito. O contato aqui é mínimo, não. Mas observa aqui como ele pega os cantos, né, do objeto e vai criando essa linha reforçada. Então, assim, se for utilizar aqui, eu recomendo que use, por exemplo, 0,4 na intensidade, né, do valor do Ambient Occlusion. O raio de atuação dele é 0,04 e os subdivs, que é a qualidade dele, vocês podem utilizar tipo 16, algo do tipo 16, 24, 32, para que fique bem suave, né? A gente tenha esse reforço do contato, que eu acho legal, só que não fique aquela coisa marcada. Então sempre presta muita atenção. Se você estiver utilizando ele em ambientes internos, presta atenção nas quinas de parede, junto com o teto, como é que tá, para não deixar aquela mancha que fica, né? Quando a gente for trabalhar cenas já, né, ao invés de ser as coisas mais práticas, a gente vai ver bem esse lance aqui, como é que funciona. Ok, por enquanto eu vou deixar ele desligado, e aí a gente vem no Brute Force. Uma coisa que a gente observa, que a gente tem os subdivs do Brute Force, que é onde a gente controla a qualidade dele. Porém, ele está desligado, né? Ele está apagado aqui, a gente não consegue definir um valor. Então lembra que lá na configuração, na aba do V-Ray, na parte do Global DMC, a gente tem que ligar o Use Local Subdivs, né? Se a gente deixa desligado, o V-Ray vai fazer o cálculo por ele mesmo. Então a gente tem que ligar o Use Local Subdivs, e aí a gente tem todos os subdivs das nossas propriedades ativas para a gente alterar. A gente deixando isso daqui ligado, a gente não vai conseguir alterar subdiv, desligado, desculpa, a gente não vai conseguir alterar subdivs de luzes, do render e assim por diante. Então deixou ligado ali, ok. Então, isso daqui é o que vai trazer a qualidade do Brute Force. Então, ó, vamos imaginar aqui, ó, essa região demorou 11 segundos. Eu vou aumentar para 16.
Isso daqui ele vai tirando o noise da nossa imagem e trazendo mais qualidade no nosso render, tá? É a única configuração que a gente tem que mexer do Brute Force. Então, ó, 16, meu render aumentou para 15. Se eu tirar aqui, a gente observa, ó, a linha aqui, né? Então a gente observa que a gente já tem um pouco menos de noise com relação à parte de cima, ó. Vamos aumentar mais. 24. Então, depois que a gente colocar o Irradiance Map, por exemplo, vocês vão perceber a diferença. Aí eu vou fazer um render com uma qualidade legal em cada um deles, né? Não uma qualidade top ainda, mas uma qualidade melhor, para vocês verem a diferença que tem de tempo de render em cada um deles. Ó, de 15 pulou para 19. Já limpou mais um pouco ainda, né, o nosso noise. E assim por diante. A gente vai aumentando o nosso tempo de render, claro. Eu acredito assim que eu geralmente faço testes, né? Se eu for usar o Brute Force, vocês têm que pensar assim: se for uma imagem para portfólio de vocês, uma imagem pessoal e não uma imagem comercial do dia a dia, compensa fazer o teste no Brute Force, porque vocês vão ter uma definição melhor dos objetos, vai ter, né, do que com o Irradiance Map. Não é nada absurdo, né, dependendo da configuração que eu usar no Irradiance Map, mas a gente tem uma qualidade melhor na imagem sim, porém o tempo de render vai ser, às vezes ele acaba ficando meio estendido, né? Acaba demorando horas aí para um render. Então, tomar um certo cuidado para não estender demais, né? Então, a gente estava com 8, estava dando 11 segundos. Vamos ver com 48, que seria mais ou menos um valor que eu usaria para fazer um render mesmo. Isso não... Quando ele pega detalhes, ó, de onde um objeto encosta no outro, esse tipo de coisa, ele começa a segurar bem o render. E aqui a gente não tem nada, né? Tem só o teapot relando no plane mesmo. Mas mesmo assim ele já... Um material branco, né? Tranquilo, sem nada. Mas vamos ver, no final de 11 a gente pulou para 30 segundos, ou seja, a gente aumentou em 3 vezes o tempo de render, né? Do padrão para um aceitável. Não está liso perfeito ainda, porque ainda tem, né, outras configurações aqui do V-Ray, da aba V-Ray, que eu deixei, né, 1 e 3,02, deixei baixa, né, não deixei nada alto para não demorar. Mas ok, então esse daqui seria o Brute Force. É com ele que a gente vai melhorando a qualidade da imagem. Por exemplo, se eu jogar 2 aqui, eu já vou até deixar ela inteira mesmo. A gente vai observar, né, que o render dele é rápido, porém ele fica com bastante noise. Então, a maneira da gente limpar esse noise e trazer uma maior definição nos nossos objetos é pelo subdivs. Ok. Então agora a gente vai mudar no Primary Engine para Irradiance Map, que é o que a gente realmente vai utilizar, tá? Nessa parte, a gente vai mexer, apesar dele ter várias coisas aqui, a gente vai mexer em pouquíssimas coisas. A maioria das coisas a gente utiliza como padrão, assim como o próprio help do V-Ray recomenda, né? Para que não mexa nesses outros valores, mantenha eles como padrão. A primeira coisa aqui é esse Current Present, que a gente está como high. Então isso daqui é a quantidade de passes que ele vai passar o Irradiance Map antes de começar o render, tá? Então se eu der o render da maneira que está, a gente vai observar que ele vai fazer o Light Cache, né? A primeira coisa que ele faz é passar o Secondary Engine. Aí ele vem, ó, Prepass 1 de 4, 2 de 4, 3 de 4 e 4 de 4. Isso é o Irradiance Map. Então, quanto mais Prepass eu passo, melhor vai ficar a minha imagem. Mais ele vai limpar a minha imagem. Então, observa, ó, que a gente teve um render de 25 segundos, mais rápido do que o Brute Force.
e bem mais limpo, ó, né? Bem menos noise. Então aqui é o seguinte, no Custom a gente pode alterar valores aqui do mínimo e do máximo. Então a gente tem o Very Low, seria menos 4, menos 3. Então ele vai passar uma vez bem rápido, ó. Primeiro o Light Cache, que a gente ainda está com uma configuração meio alta dele, por isso que demora. Ó, 1, 2 e já vai rapidinho. Né? Passou, Prepass 1, Prepass 2 e foi. O Low é a mesma coisa, só que ele faz um cálculo um pouquinho melhor do que o Very Low. 1 de 2, 2 de 2 e vai. E assim por diante. Então, a gente tem o Very Low e o Low faz duas vezes, 2 per pass. O Medium e o Medium Animation, 3 per pass. O High e o High Animation, 4 e o Very High, 5. O equilíbrio aqui, ó, o Medium, por exemplo, que passa 3 vezes, eu já acho a quantidade necessária. Tem muitos renders que eu faço que eu uso no Low mesmo, passando 2 vezes. Aqui, para questão de testes, eu vou deixar o Low. Então, dificilmente eu uso High. Geralmente eu fico no Low e Medium mesmo, tá? Então, dentro do Low, menos 3, menos 2. E aí a gente pode fazer o seguinte, a gente pode clicar primeiro no Low e depois clicar no Custom, para ele abrir esses valores aqui embaixo, ó. Color Threshold, Normal Threshold e Distance Threshold, que também tem a ver, né, com essa questão do Prepass para as normais, para as cores e a distância, que é o controle disso. Uma dica que eu já vi há muito tempo atrás e que a gente consegue melhorar tempo de render e conseguir uma qualidade ótima, né, da mesma maneira, é colocar esses valores 0.25, 0.25, 0.2. Tá? Então a gente deixa no Custom, ele vai ficar como Low aqui no caso. Se vocês quisessem o Medium, né, a gente pode diminuir aqui, menos 3, menos 1. Né, ele vai passar 3, 2 passes. Né? Se eu deixar no menos 1, ele vai passar menos 3, menos 2, menos 1, que é o Medium. E assim por diante. E manter 0.25, 0.25, 0.2. Tá? E aí a gente renderiza. A gente vai ter um render com uma qualidade boa, e conforme a gente vai tendo objetos na cena, vai tendo, né, as cores, texturas e tal, ele vai trabalhar um pouco mais rápido com esses valores, né, ao invés do 0,4, 0,3 que a gente tinha. E os Camera Paths sempre desligado, tá? Isso daqui às vezes para imagem estática não é legal deixar ligado, para animação talvez. O Show Calculation Phase é para mostrar enquanto ele está fazendo o cálculo, né? Se eu desligar aqui, observa que o Light Cache ele está aparecendo. Quando ele entrar no Irradiance Map, ele não mostrou nada, tá? Ele ficou parado ali no... Então é legal deixar ligado aqui o Show Calculation Phase para que a gente já vá enxergando aqui o que está acontecendo, ó, enquanto ele passa o Prepass do Irradiance Map. Aqui eu estou com uma configuração bem baixa, então praticamente a gente não vê direito, né? A gente vê só aquele borrão mesmo. Depois aqui do lado direito a gente tem a parte dele que interessa, que é o Subdivs e o Interpolation Samples, que é o que a gente vai mexer. Aqui é onde a gente define aquelas manchas que aparecem no desenho, que muitos de vocês já devem ter visto. Aqueles desenhos que ficam aquelas manchas, né? Manchas bem fortes, parece bolor às vezes na parede, no teto e tal. Isso daí tem muito a ver com essa parte do Irradiance Map. Pode ser outras coisas também, face sobre face, esse tipo de coisa, mas geralmente ou é configuração aqui também no Irradiance Map, no Subdivs e no Interpolation Samples, ou também pode ser falta de luz na cena, que causa muito isso também. Então aqui eu trabalho de duas maneiras. Eu trabalho com uma configuração baixa enquanto eu estiver trabalhando, né, para que seja rápido, que não fique assim perfeitamente liso, mas também não fique com um noise muito exagerado, né? Então eu costumo deixar 20/20 no Subdivs e no Interpolation Samples. Vamos dar um render para ver.
Aqui ainda está demorando um pouco por causa do nosso light cache. Mas ó, observa, tá vendo? Aqui já começa a aparecer algumas manchas no desenho. São essas aqui as manchas que a gente vê. Né? Ele diminuiu de 16 segundos para 14,7. Então observa, parece meio embolorado, né? Eu vou baixar um pouco mais isso daqui, por exemplo, 10 e 10, para que vocês possam ver certinho o tipo de mancha que dá quando falta configuração nisso daí, ó. Observa que começou até a aparecer alguns pontos de luz aqui, né? E esse tipo de mancha. Então, isso daqui, quando vocês virem no desenho de vocês, esse tipo de resultado de manchas é configuração baixa aqui. Então, eu deixo 20/20 enquanto eu trabalho e depois eu trabalho com 50/50. Dificilmente eu uso valores acima disso. Com 50/50 eu consigo chegar, né, na eliminação total das manchas. Muito, acho que nunca aconteceu de eu usar esse valor e eu continuar com o desenho manchado. Fora isso, eu ainda estou utilizando aqui o low, né? Então eu estou com uma configuração baixa, nem o medium eu estou usando, mas com 50/50, ó, já limpa bem o noise, já tira as manchas. Não está perfeito, lógico, mas aumentando depois isso para medium, aumentando as configurações na aba do V-Ray, né, no mínimo, do máximo aqui do bucket, o noise threshold tal, aí eu vou conseguir ter uma qualidade perfeita nessa imagem. Mas basicamente é isso, 50/50 e 20/20 enquanto eu estiver trabalhando. Isso daqui não vai fazer tanta diferença pra gente, ele vai mostrar os samples do Irradiance Map. Mas é legal assim, porque às vezes sem querer você pode clicar nisso daqui e o teu render vai ficar do jeito que vai aparecer aqui. E aí você não vai saber o porquê disso, né? Então olha só, se porventura o render de vocês ficarem assim, né, com essa amostragem dos samples, só conferir aqui no Irradiance Map para ver se o Show Samples, né, não está ligado. E aí é só desligar. Então essa parte é isso, tá? Geralmente aqui eu nem sempre, né, eu jogo 0,25, 0,5, 25 e 0,2. Isso aqui é uma coisa para ter um ganhozinho assim de render, de tempo de render e tal, mas às vezes eu acabo até deixando para lá isso daí. Jogo aqui o low mesmo e manda ver. Eu vou deixar no low agora por enquanto. Deixar o padrão para a gente poder ver as outras coisas. Aqui embaixo agora a gente vai mexer, né? É outra coisa que eu não costumo utilizar, porque ele acaba agregando um tempo a mais de render, né? Que ele dá um avanço assim, vamos dizer, né? Ele adiciona mais detalhes ao nosso Irradiance Map. Então, por exemplo, a gente estava com o render de 14.8. Então, agora eu cliquei no Detail Enhancement e eu vou renderizar. Ele tenta meio que chegar numa qualidade do Brute Force, né, onde ele me dá mais detalhes no objeto e tal. Observa que nas partes, né, conforme vocês forem fazendo o teste, vocês vão ver que as partes de contato aqui, elas vão ficando com mais um nível de detalhe maior. E o tempo de render foi de 14 para 23, né? Então meio complicado. A gente tem o raio, né, que é o raio dele. Então quanto menor for o nosso raio aqui, mais detalhes ele vai dar, né, com uma precisão maior. E conforme a gente aumenta esse raio, vai ser mais rápido, lógico, né, o nosso render um pouquinho, só que menos preciso. Então, por exemplo, se eu diminuir meu raio para 10, só para a gente testar. Então, com o raio 60, a gente tem 23.4 segundos de render. Aqui a gente tem pouca coisa para funcionar isso, mas vamos ver. 19. A gente baixou o tempo de render baixando aqui. Vamos colocar 120. Isso tudo ainda a gente sem mexer no subdivs, né? Que seria a qualidade
mesmo do efeito. Eu acho que ele vai manter tudo mais ou menos parecido o tempo de render aqui, porque a gente não tem muitas coisas para dar esse ganho de detalhes, né? Então vai ficar tudo perto da casa dos 20, não, 24. Então conforme eu aumento o nosso raio, a gente tem um pouquinho mais, né, demorado o render aqui no caso. Mas eu acredito assim, caso vocês cheguem a utilizar o Detail Enhancement em alguma cena, né, faz um teste e tal e percebe que teve um ganho mesmo de detalhe em algum objeto, né, em alguma parte da cena tal que ficou legal, pode manter o raio como 60. E aqui a gente pode a parte do subdivs, né, por exemplo, aqui ele fala que o número de 1 é o mesmo número de subdivs que é usado, né, aqui no subdivs ali de cima, e que valores mais baixos vão deixar ele mais com noise, né? Então quanto menor for o valor do subdivs, mais noise a gente vai ter no Detail Enhancement, porém o tempo de render mais rápido. Eu vou deixar com 1 aqui, só para a gente fazer um teste. Então às vezes assim, quanto menor for o valor do nosso subdivs, mais a gente vai ter um pouquinho de noise na cena, né? Porém o render mais rápido. Ao passo que se a gente aumenta, né, por exemplo, 1 aqui que eu coloquei, a gente já vai ter um detalhamento melhor, porém a gente observa que o tempo de render é maior. Ele ficou... Aquele tempo que estava aqui, o 24, é relacionado ao 120 aqui. Então eu voltei para 60 e só de aumentar o multiplier aqui, o subdivs, o nosso tempo de render foi para 29. Então aqui é legal às vezes procurar um equilíbrio, né? Para não ficar nem com noise, só que também não demorar muito o render, né? Porque desligando, né, o Detail Enhancement, vamos ver o tempo de render normal. A gente tinha 29 naquela maneira. Observa que é bem mais rápido, né? Tipo, deve ser metade, menos da metade. 14 segundos. Então, ligando o Detail Enhancement, lembra, sim, sempre que vocês vão meio que, no mínimo, duplicar o tempo de render. No mínimo. Então, tem que ver se compensa. Às vezes compensa usar o Brute Force ao invés do Radiance Map, no caso, né? Ok. Nessa parte aqui de baixo, a gente não vai mexer nunca, tá? Sempre utilizar o padrão. Né? A parte aqui, ele até fala aqui que desabilitar isso aqui pode produzir algum tipo de artefacts, né, que é chamado, que são essas manchas, esse tipo de mancha que tem aqui chamado como artifacts, né? Então desligar isso daqui, a randomização dos samples, pode causar mais manchas no seu desenho, então sempre deixar ligado. Mesma coisa o multipass, sempre deixar ele ligado também, para vocês, tudo isso daqui é para evitar manchas no desenho, tá? A parte do Radiance Map, basicamente a configuração dele é para evitar esse tipo de mancha, igual a gente está vendo aqui pela configuração baixa, tá? Nessa parte de Interpolation, a gente o Sample Lookup vai deixar sempre no Best, né? Para a gente ter a melhor qualidade. E no Interpolation, a gente tem 2 ou 3 opções aqui no Good, né? Que seria boa. Que seria o exato, o smooth e o robusto. Né? Eu prefiro usar sempre o padrão, que é o smooth, que é onde a gente tem um pouco mais de suavidade na imagem, né? Não fica tão forte assim. Então, o restante todo aqui, tudo padrão. Então, basicamente a gente vai manter o padrão, né? O que vocês vão realmente mexer é no Current Present, alternar entre low e medium. Se quiser fazer testes no high, vai ter mais qualidade, né? Qualidade que eu digo é tirar as manchas, tá? Não pensem que vai melhorar o render. Não é isso que vai fazer o render ser um render de alto nível. Ele vai simplesmente eliminar essas manchas que tiver, vai melhorar o noise e tal. A parte do subdivs e interpolation samples. Então, podem trabalhar nesse padrão que eu uso, que é 20-20 para trabalho e depois 50-50, que já resolve. E se vocês quiserem fazer teste, cliquem lá no Detail Enhancement, lembrando que vai
no mínimo duplicar o tempo de render. Então, um certo cuidado, né, para ver se realmente vale a pena fazer isso. Antes de eu falar dessa parte aqui, que é uma parte assim que basicamente eu não mexo porque eu não trabalho com animação, né? Eu faço até, mas eu não trabalho profissionalmente com isso. Então, que seria o lance da gente, por exemplo, imagina que numa animação, né, a gente tem aqui 100 quadros, né, 100 frames. Então ele vai renderizar 100 vezes. As 100 vezes ele vai fazer o cálculo do Light Cache, ele vai fazer o cálculo do Irradiance Map e renderizar. Isso 100 vezes. Então nessa parte, que está aqui como single frame, a gente tem outras opções, onde a gente pode salvar o cálculo, né, por exemplo aqui do Irradiance Map, e aí ele não vai ler o Irradiance Map. A gente vai ter um arquivo que ele vai salvar, e aí a gente vai renderizar 100 vezes e ele vai ler só, no caso aqui, né, se eu salvar só o Irradiance Map, ele vai ler só o Light Cache e já vai renderizar. Lê o Light Cache e renderiza, né? Ele usa um cálculo pronto já. Isso é legal, assim, é legal a questão de velocidade, só que esse cálculo ele pode estar errado, né? Porque a cada frame, dependendo de como tiver a câmera, como tiver a luz e tal, eu vou mostrar, né, daqui a pouquinho como é que faz isso, são cálculos diferentes, né? Então ele pode dar algum erro de cálculo nesse meio do caminho. Então tem que tomar um certo cuidado, mas ao que me lembra, todo mundo usa, né, esse cálculo salvo, porque a gente consegue ganhar um tempo enorme, né, no render com isso. Mas antes de eu mostrar como que a gente pode fazer isso, eu vou falar do Light Cache primeiro e depois a gente volta e faz isso daí já nos dois, né, que vai ser a mesma coisa. Light Cache também, apesar de ter várias coisas aqui, a gente vai mexer em muito pouca coisa. As coisas são padrão e eu não recomendo mexer. Às vezes mexer nisso daqui que é padrão dele, a gente pode tanto perder a qualidade de rebatimento de luz na cena, que é muito importante, aí pode dar mancha também, como a gente pode travar o Light Cache, né? Ele ficar travado ali, lendo uma eternidade o Light Cache e não sair do lugar. Então, o que a gente realmente vai mexer? A gente vai mexer no subdivs, no sample size. Sample size, quanto menor o valor, mais memória da sua máquina ele vai utilizar. Porém, ele é importante para fazer o cálculo do Light Cache do tamanho correto, para não aparecer aqueles pontinhos brancos, às vezes, na imagem. Né? Dá muito erro de ponto branco, alguma coisa do tipo. Eu não sei se eu vou conseguir dar esse erro aqui, mas é algo que acontece. O Prefilter, que a gente pode utilizar, e o Gloss Erase. O restante, padrão, não mexam. Que ele já vem né, nessa versão do V-Ray, né? Tem outras versões do V-Ray que ele já não vem. Eu percebi assim que nessa versão do V-Ray as configurações de render vêm já mais ou menos prontas em um padrão aceitável já, né? Num padrão que já é o indicado. A gente mexe, pelo que eu percebi aqui, em menos coisas do que nas outras configurações, porque ele já veio, né, acho que meio que ajustado para que se tenha uma qualidade de render aceitável já, sem precisar mexer muito nele, né? Ele facilitou um pouquinho a vida da gente. Porém, qualquer uma dessas configurações, talvez que eu não fale ou que eu passe por cima, sem dar muita explicação, dizendo para manter o padrão, primeiro que assim, eu digo para manter o padrão porque é uma recomendação da própria Chaos Group, né? Manter esse padrão para não ter erro, né, no render de vocês. Então por isso que eu já nem falo o que é para não dar dúvida, né, na cabeça. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem sobre qualquer um desses parâmetros, a gente pode conversar sem problema algum, tá? Então subdivs, que é a qualidade do nosso Light Cache. Por exemplo, eu vou baixar aqui para 100. Vocês vão perceber que o Light Cache agora vai passar bem mais rápido. Ó. Já foi, não deu nem tempo de ver, né? Então ele passa bem mais rápido. O Light Cache, às vezes, a gente nem percebe tanta diferença na qualidade da imagem, tá? Baixando assim, por exemplo, a subdivs, a parte dos subdivs, né? Observa que o render caiu de 15 praticamente para 10, né? Caiu 5 segundos só baixando aqui o nosso subdivs.
Então, subdivs é uma coisa que não, vamos dizer, que não adianta a gente encher esse valor, né? Apenas por encher, né? Eu vou colocar lá 5.000 porque 5.000 é bom. Não tem necessidade nenhuma disso. Aqui ele fala, ó, ele controla a qualidade do light cache. Então, o valor default, né, que é 1.000, já é um bom início, né, no caso, assim. E valores acima de 3.000 já são mais complicados, assim, para o cálculo, principalmente de imagens internas. Porque na imagem interna a gente tem muitos objetos, né, na cena, então causa um rebatimento de luz muito forte. Se a gente for pensar em cena interna, a gente tem um rebatimento bem forte de luzes, né? Então, com um valor muito alto aqui, a gente vai acabar complicando, né, o tempo de render no caso. Então, tem que tomar um certo cuidado com valores aqui. Vamos supor que eu coloque 2 aqui. Vamos ver o que acontece. Eu vou tentar trazer uma qualidade horrível aqui. O tempo de render manteve o mesmo. Então, ao passo que se eu coloco 1.000, que é o padrão inicial, que é, né, segundo a Chaos Group, um valor inicial bom. O que eu costumo fazer no subdivs do Light Cache, né, e aí a gente volta para praticamente 15. Aqui a gente tem pouco rebatimento mesmo, né, de luz batendo um objeto no outro. Então essa qualidade do rebatimento aqui a gente não vê tanta diferença mudando aqui os subdivs. Mas eu costumo trabalhar, enquanto estou trabalhando, né, com 200, porque ele já vai me dar um render rápido e eu não tenho uma qualidade tão ruim, né, nesses rebatimentos de luz. E depois eu aumento, mas o máximo que eu aumento é 1.500, mas no máximo. Só se eu for uma cena interna mesmo, com bastante objetos, que eu sei que tem um rebatimento grande de luz, né, de Global Illumination, de tudo, então aí eu jogo 1.500. Se não, eu deixo 1.000 mesmo. O Sample Size, que é o tamanho, né, do nível de detalhe que a gente tem. Então aqui ele fala, né, que valores acima de 0,02 ou 0,05 vai deixar esse rebatimento um pouquinho mais suavizado, né? Mas ele pode dar erro em animação de flicker, né? Chama, seria o flick. Às vezes está dando daqueles pulinhos assim com um estouro de luz. Não sei se vocês já viram isso, mas é uma coisa que antigamente era mais comum. Hoje o V-Ray já consegue controlar isso melhor. Então, a escala a gente vai deixar no screen, tá? Ao invés do world, que é a escala da tela. Então, por exemplo, se eu aumentar aqui para 0,5, eu não sei se eu vou conseguir ter algum problema de ponto de luz aqui ou algo. Apareceram, ó. Esse daqui a gente já tinha. Vou aumentar mais um pouco. Eu quero ver se aparece um erro que às vezes é comum. O erro comum são esses pontos, né, de luz aqui que ele cria. E observa que a quantidade de manchas também aumentou bastante, tá? Mas esses pontos de luz aqui, tem muitas imagens que ficam cheias de pontos desse, né? E aí pode ser duas coisas, né? Ou o HDRI, né? Lembra que a gente colocou naquela aula um HDRI aqui no nosso environment. Isso daí pode ser ou um HDRI com baixa qualidade, ou pode ser esse sample size. Quando a gente estava com 1,01, eu acho que não estava dando mancha. Se tiver, estava dando uma. A gente, com valor alto do sample size, a gente estava com várias manchas aqui, né? A gente está com 200 também aqui. Mas vamos tentar limpar essas manchas, ó, 0,001. Quanto menor o valor, deixa eu ver se vai dar essa diferença que eu estou querendo dizer. Por exemplo, a 0,01, vamos ver o uso meu de memória, ó. 1.168 foi o máximo que chegou. 1.168, né? 1 GB
168. Vamos abaixar isso aqui para 0,001. Vamos ver se dá diferença na memória. Ó, 181. Tipo, ele usou pouca coisa a mais no caso, né? Mas usou. Aí vamos jogar aqui 500. A gente ainda tem esse pontinho de luz, mas aí já pode ser junto no Irradiance Map, né? Tipo, vamos tentar zerar esse negócio. Pronto. Então era a combinação dos dois, né? Pra gente ter. Mas observa que a gente teve um render liso, né? Sem esses problemas, com 12 segundos. Né, perto dos testes que a gente está fazendo, tá um render rápido e utilizando só 500 no subdivs, né, o sample size bem mais baixo. Mas geralmente, vou voltar aqui para 200, 20 e 20 logo. Geralmente eu deixo 0,01 mesmo no sample size. Se eu perceber, né, que eu estou utilizando aqui configurações já legais no Irradiance Map, e no meu subdivs do Lightcast continua aparecendo uns pontinhos brancos na minha cena, aí eu diminuo o sample size. Se não, eu deixo ele como 0,01 mesmo e tá tudo certo. Show Cálculo Phase é para mostrar, né, a mesma coisa do Irradiance Map, para ele mostrar o cálculo do Lightcast enquanto estiver fazendo. Esse Retrace, ele também ajuda, né, com ele ligado. Aqui fala até que normalmente, né, normally this should be on. Normalmente isso deve estar ligado. Ele ajuda também a não trazer tanto o flick de animação, que é aqueles pulinhos com estouro de luz, como os pontinhos de luz aqui. Eu não sei se eu desligando ele, se a gente vai ter esses pontinhos de luz aqui, porque eu tô com a iluminação bem resolvida aqui, né? Mas são vários pontinhos brancos, tá? Então o Retrace também ajuda. Tudo que está relacionado a essas coisas de pontinhos brancos na luz, que são os leaks ou os flicks de animação, estão relacionados com o rebatimento de luz. O Prefilter, ele também vai dar uma suavizada no cálculo, né, do nosso Lightcast. E aí o que acontece? Ele vai deixar o cálculo do Lightcast, quando ele está ligado, um pouquinho mais rápido, porque ele calcula junto com o processo de render. Com o Prefilter desligado, ele calcula antes. Então o que eu vou fazer? Eu costumo deixar o Prefilter desligado, e aí eu deixo o Use for Glossy Rays ligado. O que o Use for Glossy Rays ligado faz? Todos os nossos materiais de reflexo, tipo esse, e glossiness, que é aquele borrado no reflexo, para quem não conhece, a gente vai ver isso nas aulas de materiais, onde a gente borra o reflexo. O Use for Glossy Rays, ele vai acelerar o cálculo do Lightcast para essa parte. Então, se eu desligo aqui, ele vai fazer o cálculo normal, né? Eu não sei se vai dar diferença no tempo de render, vamos ver da maneira que tá. Que a gente está com render rápido e com pouca coisa na cena, eu não sei se dá diferença, mas vamos fazer um teste aqui, ó. 9.8. Se eu desligar o Use for Glossy Rays, que ele vai ajudar nesse cálculo, vamos ver para quanto que vai. 10. Ou seja, é uma diferença mínima aqui, porque a gente tem só esse objeto. Mas numa cena, por exemplo, onde a gente tenha quase tudo com reflexo e usando bastante glossiness, vai dar uma diferença boa. Tá? Então o que eu faço? Quando eu estou trabalhando, eu deixo ligado. Porque ele vai calcular mais rápido para mim essa parte de glossiness dos materiais. Quando eu vou fazer uma imagem para salvar mesmo, final, algo do tipo, aí eu desligo ele para ele fazer o cálculo normal. Geralmente isso. E o Prefilter, o valor padrão que eu utilizo é 100. Então sempre que eu utilizar o Prefilter, eu uso 100. E o Prefilter e o Filter, tipo, um não depende do outro, tá? Mas eu costumo deixar no None, sem nenhum filtro.
né? Ele vai fazer o mais próximo possível ali do meu tipo de rebatimento de luz, sem colocar filtros para fazer esse cálculo, tá? Eu não sei, vamos ver tempo de render aqui. Não sei se influencia no tempo de render isso, mas eu tiro todos esses filtros para fazer. Manteve o 10, sendo que eu aumentei de 20 para 100, né? Eu vou voltar no 20, só para a gente fazer o teste para ver o tempo de render certinho, para ver se tem diferença. (9.9). Então é uma diferença pequena, mas ele acaba dando uma diferença no tempo de render mínima, né? Mas dá. Então a minha maneira de trabalho é desligar o pré-filter, deixar o Glossy Erase ligado enquanto eu trabalho, e depois ligo o pré-filter, desligo o Glossy Erase, inverto a situação, mas sempre sem o filtro. Leak Prevention, que é também o lance de prevenção desses leaks, né, que são os pontinhos de luz. No valor 0 a gente desliga, né, essa prevenção de leaks, e ele fala aqui que o valor de 0,8 é suficiente para praticamente todos os casos. Então, eu não sei se eu colocar 0 aqui, se a gente vai ter algum problema aqui. Vamos ver. Nessa cena a gente não está tendo problema nenhum com rebatimento. Mas é só vocês não esquecerem, apareceu ponto branco, né? Já falei umas 500 vezes isso, né? Apareceu ponto branco na imagem de vocês. Basicamente está tudo no Lightcast para resolver. Né? Experimenta aumentar subdivs, diminuir sample size, ver se o retrace está ligado, confere o pré-filter. O pré-filter até não vai influenciar nisso, mas vê o leak prevention, e tem o bounces, que é a quantidade de rebatimentos, né, que ele vai fazer o cálculo do Lightcast. E aqui fala também que normalmente não tem necessidade de mudar isso. Então, deixar o padrão 100. Vamos fazer um teste aqui, né, só para a gente ver, fazendo 10 rebatimentos. Vamos ver se vai ter alguma alteração de tempo, de qualidade. De qualidade, não estou vendo nenhuma diferença. De tempo, manteve a mesma coisa. Então, mantém o padrão que é indicado pela Chaos Group, né? Então, basicamente, as configurações são essas, né? E o que cada uma faz é isso que eu falei. Aí a gente trabalha o conjunto disso para chegar numa qualidade de render legal, tendo um tempo de render aceitável. Então, tudo que eu falei até agora resolve a parte de tempo de render e qualidade. Aí a gente faz a união do que a gente viu na parte do V-Ray, na parte do Bucket, na parte do Global DMC e na parte aqui do Irradiance Map e do Lightcast. Então é a união de tudo isso que vai fazer com que vocês tenham um render rápido, né, dentro das possibilidades, lógico, mas um render rápido com uma qualidade boa. Esse é o básico. Fora isso, a gente ainda tem a parte de materiais, que influencia bastante, e a parte de iluminação, que também influencia. Mas a gente consegue trabalhar bem questão de tempo e qualidade nessas configurações. Então, o importante aqui agora para vocês é fazer vários testes em cima disso, né, e vendo a relação, como é que a gente pode chegar numa qualidade legal. Eu vou passar mais para frente as configurações que eu costumo utilizar enquanto trabalho, para prévia, para enviar para o cliente, e imagem final. Aí já vai ficar um pouquinho mais fácil de vocês entenderem a relação que eu faço entre os parâmetros, né, para ter uma qualidade, 3 qualidades diferentes, vamos dizer. Se bem que a minha prévia e imagem final são muito parecidas. Mas basicamente é isso. Eu vou mostrar só essa parte aqui que eu falei de salvar o cálculo, para a gente poder ver. Eu vou fazer vou fazer como se fosse uma animação aqui qualquer, de uma câmera, só para ter alguma coisa, né? Eu vou fazer uma linha, e vou fazer a minha câmera, tipo, seguir essa linha, né? Vamos supor. Então, fiz a line,
não estou me preocupando em fazer nada bacana, tá? Faço aqui a minha câmera. Vou lá na Animation, Constraint, Path Constraint, jogo nesse. Ok. Vamos pra cá. Então vou mudar aqui para câmera 1. Então pronto. Tá lá, qualquer coisa feita, né? Ok. Então aí a gente teria que ligar aqui o Active Time Segment, né, para fazer o nosso render. Então, tipo, se eu der o render aqui, então observa que ele faz o Light Cache, é rápido, né, mas ele faz o Light Cache, faz o Radiance Map e renderiza. E aí ele vai, né, renderizando. Então, aqui tá rápido, então, né, mas tem certas animações onde vai demorar um bocado para fazer isso, né? Então, a gente tem a opção, né, a opção que eu recomendo vocês a utilizarem, tanto no Light Cache quanto no Radiance Map, seria o Multi-Frame Incremental, que aí ele vai salvar um arquivo e a gente usa esse arquivo para tudo. A gente tem também o Animation Prepass e Rendering, onde ele cria todos os prepass e não renderiza, né? Ele só faz o cálculo do frame a frame, né, de todos os frames da cena. Ele calcula o Light Cache, o Radiance Map e também o Light Cache lá embaixo, se vocês quiserem. E aí depois vocês usam o Rendering. Mas eu, sei lá, a minha dica, né, eu não trabalho muito com isso, então eu vou no que é o que realmente as pessoas usam, né, que eu vejo, que é o Multi-Frame Incremental. Que aí o que vai acontecer? Eu vou criar um arquivo de cálculo. Então vou lá no Save, vou jogar aqui no meu desktop, vou por aqui 00, pronto. Um VR Map, dou Save. Ok. E aí eu vou dar o render. Continuo dando yes aqui. Ok, vou cancelar. E agora eu vou mudar essa parte para From File. E aí eu pego o meu 000 lá, que foi o arquivo que eu salvei. E agora eu renderizo. Vocês vão observar que ele vai fazer Light Cache e Render, Light Cache e Render. Ou seja, ele não está calculando o Irradiance Map em todos os renders. Ele está utilizando o cálculo daquele que eu salvei. Então, assim, é mais rápido, né? Lógico, porque ele não vai trabalhar o Irradiance Map em todas as cenas, mas pode ser que em algum frame dê algum errinho de cálculo, né? Porque o cálculo pode ser diferente. Tipo, agora, por exemplo, a gente está longe. Aí a câmera vai chegando perto, a gente observa que de vez em quando dá erro aqui, ó. Observa aqui, nesse teapot aqui, que tem hora que ele tá certinho, a qualidade dele, e tem hora que ele fica meio esquisito. Então isso por causa desse cálculo, né, que tá fazendo. Mas é uma maneira de acelerar o processo. A mesma coisa a gente faz no Light Cache. Aí a gente pode utilizar aqui o Fly-Through. Utiliza o Fly-Through, salva, vou pôr como 1 aqui. Vou dar o render. Calculou lá o Light Cache, maravilha. Vou no From File. Vou pegar o meu arquivo, um lá, e vou lá. Observa agora que ele só renderiza, ó. Porque eu estou usando o cálculo do Light Cache, do Irradiance Map, aquele 000 que eu salvei, e estou utilizando um arquivo para o Light Cache do Fly-Through. Então aí eu só renderizo, ó. Ele não faz cálculo nem do Light Cache, nem do Irradiance Map. Então é dessa maneira que geralmente se trabalha a animação, para vocês terem só o render, né? A gente faz um render para ter o arquivo,
né? E depois utiliza ele para o render, vai ser bem mais rápido, né? Ok. Então, só para não esquecer, aqui no Irradiance Map, a gente utiliza o Multiframe Incremental e dá um render lá para ele salvar o arquivo. Depois, From File, pega o arquivo. E no Light Cache, a gente vai o Fly Through, ele vai fazer um render, vai parar. Depois a gente vem no From File, pega esse arquivo e põe aqui, só. E aí ele vai criar a nossa animação. Tá joia? Próxima aula, então, eu vou falar do Caustics e vou falar da aba Settings. E aí depois eu falo do Elements numa outra aula para mostrar esses elementos certinho, o que é cada um. Então a aula que vem vai ser tranquila, né? Caustics é uma coisa que raramente assim a gente vai usar. E a parte dos Settings, basicamente a gente vai mexer em duas coisinhas aqui só. Tá certo? Então, bons estudos. Até a próxima aula. Qualquer dúvida é só me chamar. Tchau!